Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre os grupos no WhatsApp que eu abri. Deixa eu respirar fundo. Gente, que dificuldade. O ser humano está muito difícil na internet, gente. E pior, hoje em dia nós só vivemos na internet. Tudo é internet, ninguém hoje vive sem celular. Mas está muito difícil. Eu abri grupos. Fui lá, peguei o link bonitinho, postei no Facebook, postei em alguns grupos evangélicos que eu tenho. E aí, o que aconteceu? Um monte de gente entrou, legal. Só que no meio do joio, ou melhor, no meio do trigo está cheio de joio. E aí nos grupos que entraram? Tanto pessoas evangélicas, para abençoar os grupos, que tinham ali grupos só de mulheres, grupos só de homens e grupos de amizades, né, namoro, amizade e grupos de estudos que são fechados, né? E eu tenho o meu grupo no WhatsApp, que é o meu devocional, que eu já passo há mais de anos para mais de 500 pessoas. E aí eu resolvi abrir mais outros grupos, por quê? Porque as pessoas começaram a me pedir. Sabe, muitas pessoas hoje em dia estão muito carentes. As pessoas não têm com quem conversar, com quem desabafar um problema. Muitas pessoas moram sozinhas, não têm família próxima, amigos próximos. Pessoas que é do trabalho para casa, de casa para a igreja. E não tem, assim, muita comunhão com outras pessoas. E aí o que faz? Essas pessoas ficam na internet. Porém, as pessoas não sabem conviver umas com as outras pela internet. Tem pessoas que é super ignorante e mal educada, porque acha que só educação é só frente a frente. Se não for face a face, a pessoa não sabe ser educada. Olha a mensagem, visualiza a mensagem e não responde. Sua mãe não te deu educação não, querido, querida? Misericórdia, a educação não é só aonde você está pessoalmente, mas é aonde você está presente. Se de repente você esteve presente ali, estava online no WhatsApp, visualizou a mensagem, manda pelo menos assim, olha, estou ocupada agora, depois eu te respondo. Mas seja educado pela internet também. Nós conseguimos empregos pela internet, nós conseguimos relacionamentos pela internet. Então nós temos que aprender a saber lidar com a internet e pela internet também. Então o primeiro pontinho que fica aí a dica para você é: seja mais educado. Quer ir lá e não quer responder a mensagem naquele momento? Então não entra, meu querido. Não entra na mensagem, não visualiza a mensagem, assim você não precisa responder, certo? Outra coisa, fui lá bonitinha, criei os grupos, muitos evangélicos, porém, né, foi divulgado em todas as redes sociais e muitas pessoas compartilham também os meus links. E aí começou a entrar um monte de endemoniado nos grupos. Esses endemoniados começaram assim: a paz do Senhor, irmãs, tudo bem? A paz do Senhor, no grupo de mulheres eu tô falando, hein? Paz do Senhor, tudo bem? Não sei o que lá. Ai, irmã, que abençoada. Ai, glória a Deus, aleluia. E daqui a pouco, quando ia entrando todos eles, sabe? Foi assim, mais de 20 números que eu peguei. Aí entrou esses 20 números, tudo de uma vez no grupo. E aí eles começam assim: oi, tudo bem? Um fingindo que não conhece o outro. Oi, tudo bem? Tudo. E você? Ai, você é da onde? Ai, não sei o quê. Aí entra um e faz uma gracinha. E fala assim: a administradora desse grupo é satânica. Aí os outros começam: nossa, que absurdo. Tira esse irmão. Tipo assim, fingindo que é evangélico e que tá achando ruim que o outro, que é parceiro dele na verdade, está postando aquelas coisas. Aí, depois disso, eles ficam umas meia hora assim, nessas conversinhas, tentando fazer com que o evangélico que tá lá no grupo interajam com eles. E eles conseguem. E aí, depois disso, eles começam a postar pornografia, coisa da macumba, xingar o administrador do grupo, xingar as irmãs do grupo, pegaram fotos minhas, pegaram foto das irmãs, colocaram assim, na encruzilhada, um monte de nomes de demônios, né, que é povo da macumba, esse povo, é da Umbanda, da macumba, sei lá do que não entendo nada dessa religião, eu entendo da minha, da dos outros não. E começou a postar isso, entendeu? E falar que a administradora do
grupo estava fazendo macumba, que ela faz parte do ritual satânico, pegava as fotos das irmãs, colocava luto na foto das irmãs, postava lá, um monte de macumbas eles postaram, mulher morta, um monte de pornografia, de homossexuais, né, um monte de pornografia insinuando que era Jesus ali, né, fazendo coisas pornográficas. Então imagina o absurdo que eu passei. E aí Deus propõe no meu coração, ajuda essas pessoas e faz estudos para essas pessoas aprenderem a lidar pela internet uns com os outros. E eu falei, Senhor, meu pai, meu papai, meu Deus, eu vou ter muita dor de cabeça, Senhor. Porque eu sei como são grupos pela internet e para você conseguir essas pessoas, né? Para você pegar o joio, vem trigo, ou para você pegar o trigo, vem joio misturado. Então eu falei, eu vou ter dor de cabeça, mas se Deus propôs, se Deus mandou, a gente obedece. Aí essas pessoas começaram a mandar isso no grupo, isso era 1h da tarde, né? Eu tirei um cochilozinho, né? Da 1 até as 3. Quando eu acordei 3 horas da tarde, estava um vendaval, né? Uma pandemia, um pandemônio lá dentro do grupo. E um monte de irmã tinha saído. Eu coloquei irmãs e missionárias como administradora dos grupos. As irmãs debateram com os demônios, que era um bando de adolescentes mesmo, assim, pela foto que eu fui investigar, pareciam ter de 16, no máximo 18 anos. E aí eles começaram, as irmãs do grupo começaram a sair, debateram um pouco e começaram a sair do grupo. E até as administradoras do grupo começaram a sair, mulheres de Deus, mulheres que era para ir lá e ter excluído aquilo, que ter acalmado as irmãs e ter falado, irmãs, eu vou apagando. Porque para quem não sabe, hoje em dia o WhatsApp, para quem é administrador do grupo, ele consegue ir lá e apagar as mensagens que qualquer pessoa postou. Então as irmãs podiam ter apagado aquelas mensagens feias para ninguém ver. Enfim, ninguém fez nada, saiu todo mundo do grupo e quando eu acordei, que eu fui ver aquilo, um monte de gente tinha saído do grupo. Pior, são as irmãs que entraram no meu particular para colocar absurdos no meu particular, me xingando, me ofendendo, falando que obra do Senhor não faz de qualquer jeito, que tem que saber fazer. Umas tiravam a credibilidade do meu trabalho, sem conhecer o meu trabalho, né? Porque muitos nem recebiam ainda o meu devocional, não recebem o meu devocional, pegaram o link pela internet, então não sabem ainda quem é a missionária Gisele Cristin e o trabalho que eu faço, e nem o que Deus propôs no meu coração, mas simplesmente entraram no meu grupo, ou no meu particular, e começaram a me ofender, assim, com palavras de baixo calão mesmo. Uma eu vou colocar aqui, porque o absurdo foi tanto que eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. E outras pessoas me ofenderam, me bloquearam, outras tiraram a minha credibilidade falando que eu não estava sabendo fazer a obra do Senhor, que tem que ter ordem e decência, né? Como se assim, a obra do Senhor já viesse pronta. Se eu tenho que resgatar, né, almas para Jesus e eu tenho que levar membros lá para os meus grupos, como é que eu consigo esses membros? Invadindo o grupo de outras pessoas e chamando para os meus? Porque pra mim é a mesma coisa, do que um irmão que ele vai lá na outra igreja, né? Ele tá começando com a igreja dele, e o que ele faz? Né? Ele vai lá na outra igreja, chama os membros daquela igreja para a igreja dele, né? Ele tá pescando lá num terreno particular. Para quê? Se existe tantas almas sedentas aí no mundo afora, né? Se existe tantas pessoas pela internet aí que você precisa, que estão precisando de Deus, que precisam voltar para a casa do Pai. Então, para que você vai pescar no aquário dos outros, não é verdade? Então, o que eu fiz? Fui lá nas redes sociais buscar essas pessoas que precisam dessa ajuda. Porém, os que já se sentem, né, os santarrões, os religiosos da vida, entraram no meu particular me ofendendo. Mulheres, homens, é muito difícil o homem fazer isso, o homem ir lá e criticar, né? O homem, se ele não gosta, não é no geral que eu estou falando, e não estou defendendo, mas no geral, todos esses anos, esses 8 anos que eu trabalho pela internet, eu vejo isso.
Os homens, eles não gostam de alguma coisa, eles simplesmente se retiram. Calados, não fala nada, não gostei disso, bloqueia, pronto. A mulher não, ela quer se impor. A mulher, ela quer falar a opinião dela, ela quer pegar e falar que ela tá certa, entendeu? E aí vieram missionários que não me ajudaram em nada. Vieram pessoas que estavam como administradora do meu grupo e falaram assim pra mim, olha irmã, porque o WhatsApp é como uma igreja virtual, entendeu? Tem que ter ordem e decência, não pode ter aquela bagunça lá no grupo. E por que você não ajudou, irmã? Por que você não foi lá e removeu, se eu te coloquei como administradora do grupo? Por que você não foi lá e removeu aquelas pessoas? Por que você não apagou aquelas mensagens de pornografia? Por que você veio no meu particular falar pra mim que eu tenho que colocar ordem e decência num grupo que você aceitou ser administradora junto comigo? Por acaso, quando acontece algum problema lá na tua igreja, você vai lá e fala, ó, pastor, eu sou obreira da igreja, entendeu? Mas o senhor que tem que resolver. E ó, isso daí não pode continuar assim não, viu, pastor? Tem que colocar ordem nisso daí, entendeu? Aquela irmãzinha não pode trabalhar, aquele irmão não pode subir no altar. É isso que você fala pro seu pastor da tua igreja? Não, você respeita o pastor da igreja. Se você entra numa outra igreja, num outro ministério, e você vê algo de errado nesse outro ministério, você por acaso vai lá na frente do pastor e aponta o dedo do pastor e fala, ó, pastor, isso daqui tá tudo bagunçado, a sua igreja, olha, tá errado isso daqui, hein, tem que ter ordem e decência? Não, você se retira da igreja caladinho, respeitando, porque ali tem um dono da igreja. Nos meus grupos também tem administrador, então por favor me respeita, né? E se você quer uma igrejinha pronta, né, bonitinha, porque todo mundo quer isso. As missionárias que entraram um monte, não estou falando de todas, porque tem missionárias abençoadas no meu grupo, mas as missionárias, entendeu? Que entraram no meu grupo, que é o quê? Quer pregar para quem já é crente. Pregar para quem já é crente é fácil, meu querido e minha querida. Eu quero ver você pegar esses daí, que manda pornografia, que pega telefone da mulher, mesmo sendo casados, pega telefone de mulher no grupo e fica mandando mensagem, ligando para a mulher. É esses que precisam da palavra de Deus, é esses que precisam ser transformados. Mas o povo quer o quê? O povo, quando chega numa igreja que está abrindo a igreja agora, que tem 4 membros da igreja, ninguém quer ficar na igreja, ninguém quer ir evangelizar, ninguém quer pregar nessa igreja, ninguém quer louvar para 3 pessoas só, ninguém quer sair na rua evangelizando e chamando pessoas para dentro daquela igreja. O povo quer o quê? Quer tudo pronto. Né, quer pregar para a multidão, quer pregar, quer ir para a igreja onde já tem círculos de oração, né, que tem grupos de louvor enorme, que o louvor é muito bonito, quer pregar para no mínimo umas 100, 200 pessoas ali dentro da igreja, mas fazer a obra de verdade de Deus você quer? Não quer, né? Então, gente, olha, esses grupos me deu uma dor de cabeça na primeira semana com esses absurdos. Eu não sei se eu sentava e eu chorava, ou se eu simplesmente de raiva xingava todo mundo, saía bloqueando e fechava os grupos. Mas eu tenho muito um versículo que está lá em Hebreus 10:38. O justo viverá pela fé, e aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, eu vivi pela fé. Eu não posso recuar naquilo que Deus mandou eu fazer nos primeiros problemas que acontecem. Eu fiquei, sim, muito chateada com muitas irmãs. Teve uma missionária que virou pra mim e falou assim, eu acho que ela vai ver esse vídeo. Com certeza ela vai ver esse vídeo, porque ela tá lá inscrita no meu canal. E até quem não gosta, mas se inscreve, ou então vai lá só pra cutucar o seu canal pra ver as coisas que você tá falando, né? E eu tenho certeza que ela vai ver. E aí o que ela fez? Ela virou pra mim e falou que tinha que ter ordem e decência, que as coisas tinham que ser feitas direito, que eu tinha que orar pra Deus e ver se Deus tocava no meu coração quem eram as pessoas pra eu colocar como administrativa. E é claro que eu não coloquei ela como administrativa do meu grupo. E ela pegou e falou assim, até um irmão já saiu do grupo, entendeu? E foi lá e abriu outros grupos e tá levando os irmãos lá pro grupo dele, entendeu? Porque o grupo dele é mais certinho. Então, quer dizer, olha o mundo que a gente está vivendo hoje. Eu tô falando aqui de pessoas evangélicas, eu não estou falando de novo convertido, eu tô falando de pessoas que têm cargo na igreja, missionários, pastores. Eu tô falando de pessoas que já fazem a obra do Senhor, que ajudam a pregar também. E a pessoa fala isso pra mim. Ela fala assim, ela em vez de te ajudar, ao invés dela falar assim, olha, calma, irmãos.
olha, vamos esperar a missionária, né, a administradora do grupo entrar, ela vai arrumar. Ou pelo menos, tipo assim, a gente sai do grupo, mas a gente espera ela arrumar, depois a gente volta, vamos dar um apoio para ela, né, porque toda obra que vem de Deus, a gente tem que separar o santo do profano. Não vem tudo limpinho, né? Os discípulos de Jesus, por exemplo, não conseguiam ir pregar fácil a palavra do Senhor. Tem lugares que eles entravam que eles eram rejeitados, eles eram açoitados, eles eram mortos, né? Porque não aceitavam ali a palavra de Deus. Então não é fácil você fazer a obra de Deus, sempre tem impedimento, sempre tem, sabe, alguém que tá ali te barrando, o diabo tentando colocar a mão. Os meus vídeos você podem até ver, tem alguns vídeos meus, é coisa de louco, mas olha lá nos meus vídeos, tem vídeos que eu estou gravando o estudo da palavra e a luz está piscando. Por quê? Porque o diabo não quer, entendeu? Que eu pregue, que eu passe a palavra, que faça essa transformação na tua vida. Que você ouça, por exemplo, essas coisas aqui hoje, né, do WhatsApp, e que você aprenda a ser uma pessoa mais educada no WhatsApp, a dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Se não vai responder na hora, que você avise, olha, agora eu estou ocupada, mas depois eu vou lá e vou responder. Você perde amizade, você perde namoro, você perde compromissos sérios, você perde bênção de Deus quando você não é educado pela internet, quando você não sabe se comportar pela internet. Por exemplo, existe empresas que elas investigam as suas redes sociais para ver que tipo de comportamento você tem na sua rede social. Se você é uma pessoa que fala mal de religião, se você ficar debatendo com os outros, porque o comportamento que você tem geralmente na rede social é mais ou menos o comportamento que você vai ter lá dentro da empresa onde você vai trabalhar. Então as redes sociais identificam muito quem é você. Não tem como você ser o tempo todo diferente porque você está na rede social. Pode enganar um pouquinho, mas não engana muito. Então, voltando ao nosso assunto. Aí essa linda missionária virou para mim e falou isso. Que o irmão foi e ainda pegou e tirou os membros, pegou os membros que estavam no meu grupo e levou para o grupo dele. Mas não me deu um apoio, não foi no meu particular e falar, olha, missionária, ó, quer entrar no meu grupo também? Olha, missionária, aconteceu tudo isso, mas vou te ajudar, vou falar com todo mundo no particular. Pegou os membros para ele. Eu me senti como se eu tivesse, sabe aonde? Como se eu tivesse numa igreja, um ministério, e fosse um irmão lá, que eu levantei a pastor, e ele simplesmente abrisse um ministério para ele e roubasse todos os meus membros. Foi assim que eu me senti. Então as pessoas não sabem ser honestas, e eu nem sei o que estão fazendo, né, com a palavra de Deus. Porque, poxa, se você vê alguém que está na frente de uma obra missionária, uma pessoa que está passando a palavra de Deus, abrindo grupos para passar a palavra de Deus, e aí entra demônios lá, começa a bagunçar no grupo, mandar pornografia, e você vai ofender o administrador, não faz muito sentido para mim. É uma pessoa que sabe, não está raciocinando, não tem Deus, não tem amor na vida dela. Uma irmã chamada Cida, uma bênção. Assim, vem muitas coisas ruins, né, quando você faz a obra do Senhor, mas também vem tantas coisas boas. E eu conheci uma irmã chamada Cida, uma senhora, um amor de pessoa, que quando tudo isso aconteceu, foi a única que veio no meu particular e falou assim, essa obra é de Deus. A única veio e falou, olha, missionária, eu tenho certeza que essa obra é de Deus. Porque tudo que é de Deus, o diabo tenta colocar a mão. E aí você acha sempre que você está perdendo, mas na verdade você não está perdendo. É Deus, é o próprio Deus que está separando o joio do trigo. Você acha que eu preciso no meu grupo uma pessoa que me ofende desse jeito, no particular? Uma irmã virou para mim e falou assim que eu era safada, entendeu? Que eu estava deixando e usou palavras bem pesadas. Nem sei como ela é evangélica usando essas palavras pesadas, mas ela falou assim que eu era safada, entendeu? E que não adiantava, porque o nome dos meus devocionais é Nem Só de Pão Viverá o Homem. E ela pegou e falou assim, a irmã tá falando aqui, né, que manda o devocional Nem Só de Pão Viverá o Homem? Ah, então você vive do quê? Você vive de mentira, mas você já tá acostumada com crente assim. Olha, gente, e me bloqueou a mulher. Então, assim, não foi uma, não foi duas, não foi três, foram várias pessoas que fizeram isso comigo. Olha, não vou participar do grupo porque é um absurdo isso que tá no grupo, né? Como que faz as coisas de Deus, o trabalhar de Deus misturado com essas coisas? Vem cá.
Eu estou resgatando almas para Jesus, né? É o que acontece dentro das igrejas. Nós estamos resgatando alma para Jesus. Aí sabe o que acontece? Você vai lá e resgata um homossexual. Um homossexual no início, né? Porque Jesus fala, vem como estás. Um homossexual no início, ele tem roupas comportadas para se vestir, né? A fisionomia, o físico dele, cabelo, o rosto, como que é de um homossexual quando ele está, né, se voltando para Jesus? Ele ainda tem aparência, se é um homem, ele ainda vai ter aparência de mulher, se é uma mulher, ainda vai ter aparência e roupas de homem, ou seja, ele ainda vai passar por uma transformação, por uma transição. Ele está começando e precisa da tua ajuda. Aí pessoas assim vão lá para dentro da igreja e se deparam com pessoas que se dizem evangélicas, igual essas que estavam no meu grupo. Aí sabe o que acontece? O homossexual que tá pegando, né, tá tomando a primeira iniciativa, que quer transformar a vida deles. Eles chegam lá dentro da igreja e eles são rejeitados por causa da aparência, eles são rejeitados porque ele não tem comportamento, eles não são evangélicos, eles não vão chegar lá na igreja e gritar glória a Deus, aleluia, levantar a mão como o evangélico faz. Né? Eles vão ficar lá quietinho, ouvindo a palavra, se adaptando àquele novo ambiente. E as pessoas que estão lá dentro da igreja faz o quê? Rejeita, humilha, trata com repúdia, não sentam perto, não conversam, não abraçam essas pessoas. Deus, ele fala que nós temos que odiar o pecado, mas amar o pecador. E as pessoas odeiam o pecado e odeiam as pessoas que pecam também. Só que esquece que todo mundo peca. Todo mundo, inclusive os santarrões que se acham perfeitinhos, entendeu? Então, olha, desculpa, mas tá tudo errado. Tudo errado. Você que é cristão, você que é evangélico, entendeu? Está tendo esse tipo de comportamento pela internet, tá errado. Você não é melhor do que ninguém, entendeu? Se você não tem a capacidade de abrir um grupo e ver como que é um grupo, como que é abrir uma igreja, como é que é conseguir novos membros para Jesus, né? Novas ovelhas para Jesus. Se você não sabe o que é evangelizar, então olha, não critica quem é que sabe, entendeu? Porque os que estão evangelizando, quando você bate lá na porta da pessoa, na casa da pessoa, você pode simplesmente encontrar um evangélico que vai abrir as portas e os braços para você e vai falar, vem, eu quero ouvir com felicidade, como você vai encontrar pessoas que vão te rejeitar a palavra de Deus, te ofender, te machucar, mandar você cuidar da tua vida, mandar você procurar o que fazer, porque não quer você lá na porta dele 8 horas da manhã evangelizando. E vai encontrar pessoas também que vão falar assim, nossa, palavra de Deus, eu quero, entra aqui. Mas na verdade a intenção daquela pessoa é outra coisa, não é nem ouvir a palavra de Deus, é de repente dar em cima de você, entendeu? De repente te enganar para alguma coisa, para fazer uma maldade. Mas é isso é o verdadeiro evangelho. Você vai se deparar com tudo, com coisas ruins, e Deus vai te ajudar a sair delas e ainda transformar aquelas pessoas que tentaram fazer algo de ruim. Eu tenho nos meus grupos pessoas que eram antigos mormons, pessoas que eram casadas com mulheres que viviam vidas de prostituição, que não deixavam nem a pessoa ouvir a palavra de Deus, proibiam os seus cônjuges de ir para a igreja ouvir a palavra do Senhor porque tem outra religião. E hoje em dia estão voltados para Deus. E são pessoas, muitas vezes, com o coração mais voltado para Deus do que aquele que está 10 anos dentro da igreja. Então, gente, por favor, vamos repensar aí, entendeu? O que você tem feito na internet? Né? Que tipo de apoio você tem dado para as obras missionárias? Né? Que tipo de apoio você tem dado para quem é falho também? Porque muitas pessoas você vai encontrar dentro da internet que são falhos, mas não são ruins de coração, que são pessoas voltadas para Deus, mas que em um certo momento vão lá e caem por fraqueza, pelo momento que está vivendo, pela dificuldade, pela carência, sei lá, mas erram também. E aí quando essas pessoas, você se deparar com essas pessoas, você vai fazer o quê? Vai afundar mais ainda essa pessoa ou você vai ajudar ela a se levantar? O que eu vejo são pessoas afundando mais as outras. Eu não ouvi críticas de pessoas falando assim, ó, missionário, olha, a não ser dessa senhorinha chamada Cida, a irmã Cida que falou, olha, missionária, por que a senhora não fecha os grupos? Deixa os grupos fechados, porque assim ninguém entra, só a senhora posta. Olha, por que a senhora não faz assim? Por que a senhora não faz assado? Olha, mas não se preocupa, Deus é contigo, essa obra do Senhor vai dar certo. Tente de novo.
né? Se eu caí, se eu tropecei, ela tá lá, ó, me dando a mãozinha falando, tenta de novo, levanta de novo e tenta andar de novo de bicicleta. Se caiu, levanta e tenta de novo. Não, a maioria são evangélicos, conhecedores da palavra, e estão falando o que pra mim? Teve gente que virou pra mim e falou assim, olha, Satanás tá fazendo a festa lá nos seus grupos, missionária. É melhor a senhora fechar esses grupos. Então quer dizer que eu tenho que ouvir a voz do diabo mesmo? Entendeu? Se o diabo mandou eu ouvir, Deus mandou eu abrir. Mas o diabo tá mandando eu fechar, então eu tenho que fechar. Em vez de permanecer aberto, porque vem tribulação. Gente, por favor, onde que tá o evangelho de vocês? O que vocês estão fazendo com a palavra de Deus? Onde tá o amor? Onde tá o perdão? Onde tá eu amo o meu próximo como a mim mesmo? Eu amo os meus irmãos. Aonde tá Deus? Nem Deus faz acepção de pessoas. Quem é você para fazer? Aonde tá? Onde a palavra diz, não julgais para não ser julgados com a mesma medida por Deus. Então quer dizer, todos nós somos falhos, todos nós tropeçamos em palavras. Então eu tropeço em palavra, você me xinga, você me bloqueia, as pessoas fazem coisas de errado porque eu estou na frente da obra, eu sou culpada, você me culpa, você me julga, você me bloqueia. E quando você fizer algo de errado? Quando você der uma palavra sem entendimento, que muitas vezes a gente faz isso, vai dar um conselho para uma amiga, né? E às vezes a gente nem conhece a história direito e a gente vai lá e fala uma palavra errada, né, da Bíblia. E Deus diz assim que a gente não pode mudar uma vírgula sequer daquela Bíblia, né? Das palavras que estão na Bíblia, né? Porque são as palavras de Deus. Então quer dizer que Deus tem que te condenar também quando você der uma palavra, uma vírgula errada. É isso que você está esperando de Deus, porque se é assim que você está tratando as pessoas pela internet. Enfim, gente, olha, agora os grupos estão um pouquinho mais organizados, mas eu estou com grupos de namoro e amizade, que também é outra dor de cabeça, porque eu especifico lá, grupos de namoro, grupos de amizade, namoro e amizade é pra gente solteiras. Quem é casado vai fazer amizade com casais, entendeu? Aí vai procurar casais da sua igreja, né? Vai fazer amizade com o pastor e a pastora da tua igreja, vai ficar procurando amizades pela internet pra dar espaço, brecha pro diabo, né? E as pessoas estão fazendo isso. E aí as pessoas fingem, fala pra mim que é solteiro e eu sei que é casado, eu simplesmente vou lá e ó, fala um monte, fala ó, meu amigo. Depois você fica com a impotência sexual, depois o seu casamento é destruído, depois você perde os seus filhos, porque filhos são bens materiais nossos, e aí você tá sofrendo e não sabe por quê. Porque você não tá pecando contra a sua mulher ou contra o seu esposo se você faz alguma coisa de errado e fica de conversinha na internet. Você tá pecando principalmente contra Deus. Então, por favor, vigiem. Grupo de amizades, bate-papo, namoro, não é para pessoas casadas que têm relacionamento pra lá. Entendeu? Se você namora, a sua prospecção é casar. Então, se você já vai casar, o que é que você tá querendo fazer mais amizadezinhas com mulher pela internet? Tá errado. E é 500 pessoas assim, com esse raciocínio, conversando com mulher como se não fosse nada. Tem homens que chegam para falar comigo e eu falo, eu sou casada. Você precisa de ajuda com a palavra de Deus? Não, tranquilo, eu só quero conhecer. Conhecer quem, meu filho? Eu sou casada, você é casado, não tem que conhecer não. Sabe o que você faz? Fala pra tua mulher e apresentar um casal que ela já conhece, ou apresenta um casal que você já conhece pra tua esposa. E aí vocês vão se conhecer e fazer amizade. Agora vem com essa pra cima de mim. Ai, eu só quero conhecer. Ai, você é da onde? De São Paulo? Ai, eu sou do Rio. Ai, então, que não sei o quê. Qual ministério que você congrega? Não estou aqui pra bater papo. Não estou no WhatsApp pra bater papo. Se você tem dúvida com a palavra, eu preciso de um conselho de acordo com a palavra de Deus, estou aqui. Senão, desculpa, ó. Vai caçar o que fazer, porque você vai ouvir merda de mim, entendeu? Você vai ouvir eu falar um monte no teu ouvido. Porque Deus não é brincadeira, não. As coisas de Deus não é brinquedo, não. E é pessoas, pessoal, que não sabem se comportar. Gente, pensa num grupo de bate-papo onde só tem conversas assim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem lá uma dúzia de homens e meia dúzia de mulheres. Ou seja, tem mais homens ainda do que mulheres. E os homens não sabem conversar com as mulheres. Respeitem. Privado você só chama, se você tá em grupo, privado você só chama se a pessoa colocou ali, olha, meu privado está disponível. Senão, você vai lá e vai no grupo, fulano de tal, Mariazinha,
Posso te chamar no PV? Primeiro você pede autorização, seja educado pela internet. Senão, de repente, podia até ser a mulher da tua vida. Mas ela já vai te dar um não logo a princípio. Por quê? Porque ela é uma mulher de Deus e não é bagunçada assim, entendeu? Você chega invadindo, faz o que quer, pega na mão, beija na boca. Não, pede permissão primeiro. Entendeu? Mulher de Deus é assim. Quer pegar na mãozinha? Pede permissão primeiro. Não vai, chega e vai pegando, não. E as pessoas não sabem se comportar. Aí chega lá no grupo, é bom dia, boa tarde, boa noite. Não falam nada. Aí daqui a pouco eu só vejo, 2 dias depois saindo do grupo. Aí mandam pra mim, irmã, ninguém conversa nada naquele grupo. Ô, meu amigo, as pessoas mandam foto, se apresentam com o nome. Você gostou de alguém? Chama fulano de tal, marca o nome dela ali, @Mariazinha, e pergunta alguma coisa pra Mariazinha. E puxa um assunto. Oi, Mariazinha, você mora onde? Ah, você tem filhos? É casada? Bababá. Você gosta do quê? Qual tipo de música que você gosta? As pessoas não sabem interagir. Querem namoro, gente. Como é que você quer um namoro se você não tem diálogo com uma pessoa? Como é que você quer estar num site para fazer amizades e namorar com a pessoa se você só sabe falar bom dia, boa tarde, boa noite, não sabe puxar um assunto? E eu, gente, eu sou administradora dos grupos, eu sou uma mulher que eu faço obras missionárias. Todas essas pessoas desses grupos, todo momento as pessoas me mandando mensagem pedindo ajuda de relacionamento com filhos, se aceita ou se não aceita o emprego, e como é que ora, a dúvida na palavra. Eu não tenho tempo para ficar lá e pegando na mãozinha de vocês e falando assim, olha, Mariazinha, o Joãozinho mora próximo de você, tem mais ou menos a mesma idade, que tal vocês se conversarem? Não tem como eu fazer isso, gente. Então, por favor, ajudem. Vocês me pediram e queriam grupos de namoro, amizades e de bate-papo. Então, conversem, interajam um com o outro. Pega um versículo da Bíblia e fala, o que você acha desse versículo? Sei lá, Jesus, qualquer coisa. Sabe o que você pode fazer também? Vai lá para Deus e pede sabedoria para Deus, porque ele diz que ele não lança em rosto, tá lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Ele diz que aquele que tem falta de sabedoria é só pedir para Deus. Então, filho, se você não tem diálogo para chegar numa mulher, não sabe como chegar, vai lá e pede sabedoria para Deus e Deus vai te ajudar. Eu tenho certeza disso, entendeu? Mas simplesmente entrar nos grupos, sair, não vai te fazer, entendeu? Ter uma companhia, não, pra sua vida. Amém? Então, gente, é isso. Hoje eu vou ficar por aqui. Desculpa aí o tamanho do vídeo, o meu desabafo. Mas se você, de repente, se identificou, conhece pessoas que têm esse tipo de comportamento pela internet, vai lá e compartilha com essa pessoa, porque ela tá precisando ouvir, que tem que ser mais educada, que tem que responder essas mensagens. Quando dá setinha azul ali, ó, tá vendo que vai dar setinha azul? Responde, por favor, seja educados. Sua mãe te deu educação? Eu tenho certeza que ela não sabia mexer com a internet, mas ela sempre falou, bom dia, boa tarde, boa noite, responde às pessoas, não deixa as pessoas falando sozinha quando responderem, quando te perguntarem alguma coisa, quando falarem alguma coisa, né? Internet não é o tete a tete, mas também é um pessoal seu com a pessoa. Se você conhece pessoas que não sabem se comportar pela internet, como eu falei aqui, se você conhece esses santarrões aí, entendeu? Que simplesmente se acham os maiorais, né? Eu não aceito isso, ai que absurdo, eu só ando em lugar limpo, tá bom, meu querido, minha querida, quando você vai pegar ônibus, você senta num assento o quê? Reservado? Esse assento reservado já sentou quente, já sentou quem? Já sentou a mulher da macumba, a mãe de santo, o pai de santo, e você tá lá sentado também. Então, desculpa, nós vivemos um mundo que tudo é misturado, quem tem que saber separar o santo do profano é você, mas não é você rejeitando as pessoas, não é você excluindo as pessoas, não é você se apartando de próximo das pessoas, porque nós precisamos viver em comunhão e nós estamos num meio onde existe 500 religiões, né? E nós precisamos aprender a respeitar o tempo, o limite e os defeitos de cada um, tá bom? Fiquem com Deus, compartilhe, se inscreva no meu canal aí, ative as notificações, que assim quando tiver outro assunto legalzinho como esse, Deus ele vai falar muito com você e você já vai receber aí na tua casa. Tá bom? Fiquem com Deus e abraço, beijos, ósculos santos para vocês.